Boa noite, a paz do Senhor para todos. Eu quero estar lendo o nosso estudo de Provérbios, que hoje é o capítulo 29. Já está pertinho, amados, de acabar esse livro, né? Que ele vai até o 31. Então vamos estar dando continuidade do nosso estudo. Que a palavra de Deus diz assim: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolarize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhe a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Se o governador dar atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina são sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe e o seu pai. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emenderá com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A sabedoria do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daqueles que governam, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto, no seu caminho, é abominação ao perverso. A palavra de Deus aqui, amados, ela quer trazer para mim, para você, o despertamento, né? De sermos pessoas atentas a ouvir os conselhos de Deus, né? Então aqui eu vou estar lendo para vocês algumas referências, né, do estudo. Tem uma passagem aqui do verso 7 que fala de uma atitude compassiva para com os necessitados, demonstra um caráter piedoso. A mulher de força
estende as suas mãos aos pobres, né? Então aqui essa mulher de garra, de coragem, ela estende as suas mãos aos necessitados, né? Então aqui é uma atitude compassiva. O verso 11 fala assim: a pessoa que é escrava de seus impulsos não tem o poder para guardar consigo aquilo que sente, expressa todas as suas emoções e insatisfações e não tem controle sobre suas palavras e seus atos. A pessoa sábia, pelo contrário, ela exerce domínio próprio. Ainda que fique irritada, exerce autocontrole, né? Não manifestando sua irritação, nem explosão, nem raiva. Essa pessoa ela reprime, né? Então tranquiliza, ela é tranquila, ela é sossegada. Então indica que o sábio acalma a tempestade emocional. Então precisamos controlar os nossos impulsos, né? Para que nós venhamos ser pessoas sábias, né? Ser pessoas tranquilas, ser pessoas maduras e saber resolver tudo da melhor maneira possível. O verso 15 fala sobre a disciplina, correção verbal, e a vara, que é uma correção física, são instrumentos usados para conduzir a criança à sabedoria, né? A verbal é nas palavras e no físico, muitas das vezes, precisa apanhar, né? O pai precisa corrigir essa criança, seja com palavras ou até com surra, né? Se for preciso. Então, aqui a criança entregue a si mesma, vive sem limites, fazendo o que bem entende e envergonha sua mãe e seu pai. Como é difícil encontrar o equilíbrio. Muitas vezes os pais são incoerentes, não são fiéis na tarefa de disciplinar ou castigam com severidade excessiva. Esse pai e essa mãe, muitas das vezes, tenta corrigir, mas às vezes pelo motivo do carinho para com seu filho, às vezes o filho por fazer uma chantagem, o pai ou a mãe muitas das vezes se quebranta e não leva adiante o castigo. Então precisamos, pais, ter cuidado, né, com as atitudes da criança. Se você corrigir, vá até o fim, seja forte, né, porque você vai ter seu retorno. Amém? Aqui, muitas vezes os pais são incoerentes, né? Não são fiéis na tarefa de disciplinar ou castigar severamente, com severidade excessiva. Aqui é preciso muita oração, paciência e perseverança para que criar os filhos com a medida certa de disciplina amorosa, saber orar, chamar o filho para orar, né? Mostrar o que é certo, o que é errado, né? E ser amoroso com seu filho. Não é com grito, não é sendo severo que vocês vão ganhar seus filhos, né? É com bonança, é com bons testemunhos, é com muita oração, muito amor. Amém? E eu quero estar lendo para vocês aqui na passagem do verso 10, que fala assim, cadê meu Deus? Vou ler aqui para vocês rapidinho uma reflexão do verso 29 e 25, que diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Aqui quer dizer assim, ó. Temos aqui dois antigos provérbios. Cada um deles é verdadeiro, como um provérbio separado. Eles são igualmente verdadeiros quando juntos. A proposição independente de que temer ao homem é uma armadilha, é uma verdade de Deus que a experiência tem ensinado a muitos. A outra proposição de que
O que confia no Senhor está seguro, tem sido considerado muito abençoadamente verdadeira por todos aqueles que atestam. Então, junte as duas proposições que o temer ao homem lhe arma uma cilada e que a confiança no Senhor é a maneira segura e certa de evitar essas armadilhas. E isso também será verdade. É um mal muito comum o temer ao homem, temer perder a aprovação humana, de incorrer na ira humana. Existem milhares de homens que não têm temor de Deus, mas que têm grande medo do homem. Eles quebram as leis de Deus sem qualquer receio das consequências que podem advir, mas têm medo de quebrar as leis do homem, porque temem a punição que possivelmente receberão. Não têm medo do inferno, mas têm medo de uma prisão terrena. Não temem o braço do Todo-Poderoso, mas temem o braço de carne. Eu deveria ter pensado que Salomão aqui, né, no livro de Provérbios, diria: temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem teme o Senhor está seguro. Isso teria soado muito bem e seria verdade, mas não teria expressado a verdade divina especial que Salomão tinha em mente. Não é o temor, mas a fé, que é a cura para a covardia. Confie no Senhor e você poderá então clamar: Aí, ai, a quem temerei? Pois sentirá que tem a força do Todo-Poderoso em sua retaguarda. Confiando em Deus, sentimos que somos um com Ele e por isso somos fortes. Essa força gera coragem e nos permite questionar com ousadia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa coragem nos leva a calcular o custo de fazer o certo e depois do cálculo sentimos que, na força de Deus, podemos suportar isso e 1000 vezes mais se necessário. E portanto dizemos: venha o que vier, serviremos ao Senhor. E com o Espírito Santo sobre nós, avançamos com firmeza a vitória no seu poder, para que a confiança em Deus, ao nos dar a força de Deus, consequentemente coragem e decisão, nos eleve acima do medo do homem, né? Então aqui fica essa passagem para mim e para você, para que nós venhamos a totalmente confiar na força divina, que é a força de Deus, né? Não devemos temer o homem, e sim temer a Deus, né? Então, assim, devemos respeitar as autoridades, respeitar as pessoas, mas temer só a Deus, amados, só a Deus que nós devemos temer e tremer na presença de Deus, né? Porque é a Ele que nós devemos honra, glória e majestade. Amém, amados? Então, assim, eu deixo esse estudo de hoje para que venhamos a meditar e aprender mais do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a nós todos e uma boa noite.